Boa noite, irmãos. A partir de agora vamos estar aqui reunidos para louvar ao nosso Deus, entoando cânticos de louvores. Vamos começar o louvor dessa noite cantando o corinho 237, em espírito e em verdade. Muito bem, vamos louvar a Deus agora com o corinho 229. Diante de tuas obras. Que você possa estar em atitude de reverência nesse momento, louvando ao nosso Deus. Obras podemos declarar que não há outro Deus no céu, na terra ou no mar. Tu reinas
Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias agora para 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Assim diz a palavra do Senhor: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e levanto, esquadrilhas meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e levanto, esquadrilhas meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E guia-me pelo caminho eterno. Continuemos o louvor ao nosso Deus com o corinho 242, consagração. Ao
nossos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser, e neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Muito bem, Corinho 154, quero louvar-te. Corinho de número 154, quero louvar-te. Você possa estar compartilhando essa live, você que está assistindo pelo Facebook, você que está assistindo pelo YouTube, que você possa estar enviando para seus familiares, para que assim eles possam também ser abençoados e possam estar louvando juntamente conosco. 154, quero louvar-te. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te.
Vamos continuar louvando a nosso Deus agora com o corinho 236. Eis a nossa estrela da manhã. Estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar, a verdade é tua palavra, que não podes mentir, por isso estamos aqui. Eis a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar, a verdade é tua palavra, que não podes mentir, por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Para sempre, ó meu Deus. Amém. Para encerrarmos esse tempo de louvor, vamos cantar o corinho 170, calmo, sereno e tranquilo. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Isso devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levando a cruz sem pecado algum.
Vamos ficar agora com a mensagem com o pastor Maesley. Muito boa noite, amados irmãos, paz e graça a todos. Nós acompanhamos nosso tempo de louvor e adoração ao nosso Deus, cultuando, prestando esse culto solene ao Senhor. E quero demonstrar diante dos irmãos essa grande alegria de poder partilhar desse culto de louvor e adoração juntamente com os irmãos, apesar de nós não estarmos fisicamente juntos, mas espiritualmente unidos no vínculo de Cristo. Amados irmãos, iremos dar continuidade nessa noite à nossa exposição na carta de 1 Pedro e hoje trataremos especificamente das responsabilidades do homem. Nós vimos no nosso estudo passado acerca das responsabilidades da mulher cristã, uma vida conjugal santa e como desenvolver essa vida conjugal santa entendendo as nossas responsabilidades. Nós vimos que as mulheres cristãs, elas têm suas responsabilidades diante de Deus, de serem submissas, de andarem em modéstia e de serem fiéis. E hoje, nessa noite, nós iremos dar continuidade vendo a responsabilidade do marido. Aí você vê que o apóstolo Pedro ele dispensou 6 versículos para tratar das responsabilidades da esposa e apenas um versículo para mostrar a responsabilidade do marido. Mas isso, meus irmãos, é de grande valor diante de Deus, porque em apenas um versículo mostra que a responsabilidade do homem é grandiosa diante de Deus, para com a sua família e para com a sua esposa. E hoje à noite nós iremos observar o versículo 7 do capítulo 3 da primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 7, assim diz a palavra do Senhor. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Convido aos amados irmãos a baixarem suas cabeças nesse momento. Vamos orar ao nosso Deus e falar com o nosso soberano Senhor, pedir que Ele sensibilize o nosso coração a obedecer a sua palavra. Santo Deus e Pai, soberano Senhor, exaltado na terra e no céu, nós nos colocamos diante da Tua santa palavra, Senhor, para aprendermos dela. É o nosso único meio de compreender a Tua santa conduta, os Teus santos atributos e glorificar-te, Senhor, assim como o Senhor é digno. Muitas vezes os nossos pecados, Senhor, nos levam para longe dessa verdadeira adoração, mas sabemos que o Senhor é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores te adorem em espírito e em verdade. Queremos te adorar nessa noite, Senhor, por meio do estudo da Tua palavra, que a Tua palavra fale aos nossos corações, confronte as nossas ideias e promova transformação sincera e verdadeira na vida de cada um daqueles que ouvem. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis àquilo que o Senhor tem nos confiado, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, nos dias atuais nós temos visto um vácuo muito grande entre a vida conjugal de alguns casais. O marido vive muito disperso sobre as necessidades da sua esposa. E a esposa, ela vive com as suas carências emocionais, às vezes físicas, que não são supridas e em desgaste por conta da irresponsabilidade do esposo em não estar cumprindo o seu papel. A esposa, sim, ela precisa desenvolver a sua mentalidade, o seu papel de submissão, de fidelidade e de modéstia. Essas são responsabilidades que, diante de Deus, promovem louvor de uma mulher virtuosa para com o seu marido e para com Deus, mostrando que a submissão
da esposa ao seu marido é uma demonstração da sua submissão a Deus. No nosso contexto anterior ao que nós iremos estudar nessa noite, nós encontramos recomendações preciosas do apóstolo Pedro aos cristãos do primeiro século que estavam enfrentando diversas dificuldades. E o apóstolo Pedro, ele mostra como esses irmãos, eles precisam ser submissos, assim como Cristo foi, primeiramente às autoridades. Os cristãos, eles precisam ser submissos aos seus senhores, segundo a carne, aqueles que exercem autoridade sobre suas vidas no âmbito de trabalho, sendo servos. E aqui mostra como as mulheres, igualmente a Cristo, elas devem se colocar em um ato de submissão ao seu esposo. Mas, no versículo 7, ele demonstra que os maridos, eles precisam também ser submissos. O homem tem uma responsabilidade de também ser submisso. Não se colocar em submissão à sua esposa para que a sua esposa o governe, isso está errado, mas em submissão a Cristo. E hoje, amados irmãos, nós encontramos dois extremos muito perigosos. Ou os homens, eles querem ser ditadores, coronéis, não aceitam ser contrariados ou receber ordens de ninguém, ou eles são na forma de um coronel que está lhe ditando, um ditador, ou ele é um simples mole que não toma as suas responsabilidades. Esses dois extremos, eles são perigosos. Ou ser uma pessoa liberal demais, livre demais, mole demais, está cometendo um pecado, como aqueles que exercem um coronelismo na sua família, também estão pecando. E nesse versículo, a palavra de Deus, ela nos mostra o ponto de equilíbrio onde esses dois extremos, eles precisam convergir. Nem ser mole demais, nem ser um ditador. O apóstolo Pedro, ele mostra como os homens cristãos, como os forasteiros e peregrinos, devem viver uma vida conjugal santa, na mesma forma que se submetem a Cristo para fazer a sua vontade. E aqui nós temos algumas considerações nesse texto que iremos considerar nessa noite. O marido, ele precisa se colocar em submissão diante de Cristo para aplicar esse versículo 7 em sua vida. E aqui nós encontramos, e na menção de Pedro, ele menciona 3 maneiras básicas de como esse homem ele deve se comportar diante das suas responsabilidades como esposo e como marido, como pai. E a primeira delas é a consideração. É uma presença afetiva dentro do lar. Essa é a primeira responsabilidade que o nosso texto apresenta. O nosso texto ele diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Essa presença afetiva no lar, essa consideração que o marido ele deve ter. E aqui, logo no início do nosso texto, nós encontramos a referência para quem Pedro está escrevendo, é para os maridos. Ele escreveu nos versículos anteriores às esposas, às mulheres, e aqui ele escreve aos maridos. Ele diz: maridos, vós igualmente, o mesmo vocábulo que ele usa para se dirigir às mulheres, que elas igualmente a Cristo, igualmente à pessoa de Cristo, deveriam ser submissas, e aqui os homens, igualmente ao Senhor Jesus Cristo, eles devem se sacrificar com amor sincero e sacrificial pela vida da sua esposa, doando-se para o bem-estar da sua família. E assim exercendo aquilo que Deus considera como de grande valor diante dele, que é uma vida conjugal santa. E aqui, amados irmãos, aquilo que o homem vai desempenhar é aquilo que o Senhor tem falado na Santa Palavra, quando diz que os homens devem sacrificar-se por suas mulheres com esse amor sacrificial, como também Cristo amou a igreja, como ele diz lá em Efésios. É dessa maneira. Então,
a primeira responsabilidade do marido cristão diante de Deus para com a sua família, para com a sua esposa, é essa consideração, essa presença afetiva dentro do lar. E aí o nosso texto diz, viver a vida comum. Essa palavra comum, ela significa habitar juntos, viver juntos, e ela refere-se ao viver com alguém no mesmo lar. E alguém pode dizer, não, pastor, mas eu já vivo com a minha esposa no mesmo lar. Eu faço parte do convívio dela. Mas esse termo aqui, comum, habitar juntos, não está se referindo a simplesmente o desenvolver da vida cotidiana que você tem com a sua esposa. Esse texto ele vai muito mais além, ele vai muito mais profundo do que essa mera explicação. A palavra grega ela significa mais do que apenas compartilhar um quarto com uma outra pessoa. Ela é usada somente aqui no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento elas aparecem várias vezes para se referir à união sexual do casal. E Pedro usa para se referir ao aspecto também dessa união. Então, meus irmãos, viver a vida comum do lar não é simplesmente você viver num convívio com a sua esposa, com os seus filhos. Viver a vida comum do lar está muito mais além disso. É habitar, entendendo a essência do pensamento um do outro, é você se importar, é mostrar que a sua presença afetiva faz a diferença naquele lar. Não é simplesmente aquela pessoa que chega em casa e depois sai sem ter um propósito algum dentro do lar, mas é muito pelo contrário. E dessa forma o marido ele deve constantemente nutrir e amar a sua esposa no vínculo de intimidade. Ele deve prover suas necessidades físicas, materiais e emocionais. O termo aqui comum, viver a vida comum do lar, é o marido desempenhar esse papel de suprir e de nutrir essas necessidades da sua esposa. É conviver em amor, se doando, servindo a sua esposa. E aí, o que a gente vê é muitos maridos que se deitam na sua rede, no seu tucum, ou se sentam na sua poltrona e simplesmente pedem, meu bem, traga para mim um copo de água, traga para mim algo para comer, traga para mim aquele livro, traga para mim o meu celular, traga para mim o meu notebook. E ele fica lá só sentado, sendo servido, né, pela esposa, mas sem nenhuma inclinação a servir e amar a sua esposa. O termo viver a vida comum do lar, ele tem essa referência direta a nutrir aquilo que é valioso no seu relacionamento conjugal. Nutrir o quê? O romantismo, o amor, a consideração, o vínculo de intimidade com a sua esposa, dando a ela aquilo que é devido a ela, o prazer sexual, dando à sua esposa a alegria da comunhão espiritual. Isso tudo é viver a vida comum do lar. O apóstolo Paulo ele escreveu lá em Efésios, dizendo o seguinte: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Efésios, capítulo 5, verso 25 a 28. E entendendo as nossas funções e a nossa responsabilidade, viver a vida comum do lar é desempenhar um relacionamento onde a sua presença marcante no lar, ela seja uma presença satisfatória e agradável. Essa consideração para com a sua esposa. Deus está dizendo que você precisa amar a sua esposa. É você olhar a sua esposa em um momento de grandes afazeres dentro de casa e você olha
para a pia cheia de louça e vê a sua esposa cuidando da criança e vê que ela está fazendo almoço e vê que a casa está suja e a sua esposa está naquela agonia, naquela pressão e você se senta na cadeira e olha para aquilo tudo e diz, eu não vou ajudar porque é responsabilidade dela. Está errado. Viver a vida comum do lar é companheirismo. É você viver com a sua esposa como companheiros um do outro. Deus não lhe colocou na vida de uma mulher. Deus não lhe deu o prazer de estar casado com uma mulher para você tratá-la como se fosse uma escrava ou uma serva qualquer que recebesse o salário no fim do mês. Deus lhe deu o prazer de você conviver ao lado de uma mulher. E saiba que esse presente foi Deus quem lhe deu. Deus lhe deu essa oportunidade e lhe deu esse prazer para que o nome dele fosse honrado. Deus não lhe colocou na vida de uma mulher, de uma serva dele, para que você seja um ditador, ditando aquilo que ela deve fazer ou não. Mas Deus lhe colocou na vida de uma mulher para que você, com discernimento espiritual, você conduza a sua esposa, você lidere o seu lar, você seja sensível, você ame a sua esposa, você ofereça carinho à sua esposa, você promova segurança ao coração dela e você esteja presente dentro do lar, olhando para todas as áreas que são sensíveis e que precisam da sua atenção. Em certa ocasião, um homem fez um voto secreto de tratar a sua esposa bem, de forma amorosa, sincera, e ser mais presente na vida dela. E aquele homem, ele se determinou tanto em fazer aquilo, que durante as 2 semanas seguintes ele se propôs, eu vou amar minha esposa, eu vou ser sincero com ela, eu vou ser um ajudador da minha esposa, eu vou fazer o bem para ela, eu vou considerá-la, eu vou amá-la, eu vou respeitar a minha esposa. E aí ele tirou férias e durante 2 semanas ele fez exatamente aquilo que ele tinha se proposto diante de Deus. Ele amou a sua esposa, ele ajudou. E eles tiveram 2 semanas inesquecíveis. E os filhos estavam acompanhando, estavam vendo como o pai estava tratando a sua mãe. A presença dele, a afetividade, a consideração para com a sua esposa, vivendo o que era de comum dentro do casamento. E no final das 2 semanas ele fez um novo propósito. Ele disse, Senhor, eu consegui nessas 2 semanas, tão difíceis para mim, mas eu consegui. Eu quero, Senhor, dia após dia, tratar minha esposa dessa forma. Ajuda-me, Senhor, para que eu consiga tratar minha esposa com amor, com dedicação, que a minha presença afetiva na vida dela seja algo precioso na vida dela. Mas a esposa estava incomodada. Aquela mulher ela já não conseguia se concentrar diante daquilo que o esposo estava fazendo e ela achava algo tão radical de um homem que não a tratara assim durante muito tempo. E aí ela chega para o seu esposo e pergunta, está acontecendo alguma coisa? E ele responde, não, por que você pergunta isso? E ela diz, 2 semanas atrás nós estivemos no médico. Por acaso ele falou alguma coisa para você? Falou que eu estava com uma doença grave, que eu iria morrer durante pouco período de tempo? E o esposo simplesmente olha para ela, dá um sorriso e diz, meu amor, não é você que está morrendo, sou eu que comecei a viver agora. Amados irmãos, é fascinante a forma que Deus abençoa o nosso casamento, quando nós, homens de Deus, nos propomos diante do trono da graça, fazer aquilo que o Senhor requer de nós. Muitos casamentos estão sendo destruídos por puro orgulho. Muitos casamentos estão sendo destruídos por falta de compreensão. Muitos casamentos estão sendo destruídos pela falta de uma boa comunicação, pela falta de entender as responsabilidades que ambos os cônjuges devem, respectivamente, estarem fazendo para o bem um do outro e para a glória de Deus.
Talvez, meu amado irmão, minha amada irmã, o seu casamento não ande bem. Talvez o seu relacionamento conjugal esteja passando por um momento de depressão. Talvez você lembre de momentos bons, mas nesse momento você está passando por momentos difíceis. E talvez você e o seu esposo sejam crentes no Senhor Jesus Cristo. Sejam crentes firmes na vontade de Deus. E aí você se pergunta, por que, Senhor, que acontece isso no meu relacionamento? Por que eu estou passando por essa dificuldade, por essa situação? Caro irmão, caríssima irmã, entenda que para conseguirmos sucesso no nosso relacionamento conjugal, nós primeiramente precisamos ter sucesso no nosso relacionamento espiritual com Deus. Se eu estou tendo sucesso no meu relacionamento espiritual com Deus, isso vai ser, o meu relacionamento conjugal vai ser uma extensão daquilo que eu estou recebendo e sendo nutrido pela palavra de Deus. Se eu não estiver sendo submisso a Cristo, como é que eu vou conseguir, sendo uma esposa cristã, ser submissa ao meu esposo? Como é que, se eu sendo um homem de Deus, se eu não sou submisso a Cristo, como é que eu vou amar minha esposa? São coisas que eu e você precisamos nutrir no nosso relacionamento com Deus, para que possamos abençoar a vida do nosso esposo, a vida da nossa esposa. Sem esse sentimento, nós não iremos conseguir. A presença na vida comum do lar é responsabilidade do marido. O marido, ele deve saber do que está faltando em casa. O marido, ele precisa olhar para a despensa e saber o que é que está faltando. Ele diz, não, mas isso é responsabilidade da mulher, da minha esposa. Não, é sua. Você precisa perguntar à sua esposa o que é que está faltando, o que é que está precisando. É você ser sensível quando você vê um filho passando por um problema, você sentar e conversar com ele e não simplesmente brigar sem entender o que é que as lutas espirituais que o seu filho tem passado, que a sua filha tem passado. O pai que vive a vida comum do lar, ele ajuda a sua esposa sim nos afazeres de casa. A sua mão não vai cair se você lavar a louça, não. A sua mão não vai quebrar se você pegar uma vassoura e varrer a casa também, não. E talvez nessa quarentena, você todo o tempo em casa, talvez só relaxando, você precisa fazer alguma coisa. Ajude sua esposa. Ajude a sua esposa, ame a sua esposa. Seja um companheiro dela. E ela será uma companheira sua, alguém que está junto com você, dividindo a carga, dividindo a responsabilidade. E os dois caminhando em direção um ao outro e ambos caminhando em direção à glória de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, amem uns aos outros. Amem uns aos outros. E principalmente o seu cônjuge. Ame o seu cônjuge. Talvez o seu cônjuge é a pessoa que mais faz coisas que você não gosta, que bagunça o que você arruma. A mulher organiza o guarda-roupa, o homem vai lá e bagunça. O homem chega e entra com o sapato sujo dentro de casa, e a mulher tinha acabado de varrer e passar o pano, e ele sai sujando toda a casa, e ela limpa de novo, né? Ela ajeita de novo. Ame sua esposa. Contribua para o bem-estar físico, mental e espiritual da sua esposa. Mostre que a sua presença dentro do lar é uma presença agradável que promove segurança, paz ao coração da sua esposa e filhos. Maridos, vivei a vida comum do lar, companheirismo, complementação, essa presença afetiva, mostrando que você de fato se importa e ama a sua esposa e quer desfrutar do prazer da convivência com a esposa e com filhos. Deus exige isso de mim e de você. Mas o que você tem feito para atingir esse alvo? Será que você tem vivido essa vida comum do lar assim como Deus exige? Assim como Deus quer? Amando a sua esposa, tendo consideração por ela? O nosso texto ele vai progredindo e, além de mostrar o que nós precisamos fazer,
na nossa primeira responsabilidade aqui, que é essa consideração, essa presença afetiva, vivendo essa vida comum do lar, nós precisamos também entender que uma outra responsabilidade que nós, como homens, temos é o cavalheirismo. É um conhecimento profundo da esposa, e esse conhecimento com discernimento. O nosso texto ele continua dizendo: maridos, vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. O nosso texto ele progride dizendo que nós devemos tratar a nossa esposa com discernimento, com consideração, tendo esse conhecimento profundo da necessidade dela como essa parte mais frágil, tratando-a com dignidade. O marido crente ele deve ser um cavalheiro. Ele conhece que sua esposa ela é mais frágil. E o marido deve tratar a esposa como um vaso caro, bonito e frágil, como um tesouro precioso. A palavra frágil, ela não quer dizer que as mulheres elas sejam inferiores aos homens. E isso, muitos homens tomam isso como verdade. Não, Deus quer que eu trate ela como a parte mais frágil. Ela é inferior em intelecto, ela não consegue pensar como eu penso, ela não consegue fazer coisas que eu faço. Não, Deus não está falando nisso. Quando Deus ele criou o homem, ele criou homem e mulher à sua imagem e semelhança, porém com funções diferentes. Deus estabelece a sua escala de autoridades, ele coloca o homem como cabeça da mulher, mas isso em função organizacional. Deus, de maneira alguma, está mostrando ou dizendo que a mulher ela é inferior ao homem, porque em nada a mulher é inferior ao homem. Pelo contrário, existem muitas mulheres que são muito mais capacitadas intelectualmente, e existem homens que são hábeis para um trabalho e para outros não são. Então, isso não tem nada a ver, a fragilidade aqui mostrada em 1 Pedro, com essas questões. Mas o que é que remete esse profundo conhecimento e cavalheirismo que nós, como homens, devemos ter para com a nossa esposa? O que é que significa? Significa apenas que as mulheres, geralmente, elas possuem menor força física do que os homens. Com isso em mente, os maridos cristãos são os provedores e protetores de suas esposas, sejam elas crentes ou não. O que o nosso texto, de fato, ele está dizendo é que nós, como maridos, devemos tratar a nossa esposa como parte mais frágil, porque, de fato, elas são. Nós temos a responsabilidade de prover o nosso lar, de prover o sustento e o alimento do nosso lar. Uma mulher ela não vai aguentar um trabalho corriqueiro como de um homem. Existem suas exceções, mulheres que trabalham no pesado mesmo e acostumam com aquilo, mas, no geral, as mulheres elas não aguentam a mesma carga de trabalho que um homem aguenta, o mesmo serviço que um homem aguenta. A resistência física da mulher é diferente. E por isso o homem deve se importar com a sua mulher. A mulher ela é mais sensível em determinados períodos do mês, e o homem ele precisa estar sensível a compreender a sua esposa de forma que ele não venha machucá-la, de forma que ele não venha agredi-la, ele considere as fragilidades dela, ele considere as batalhas espirituais que ela tem enfrentado, que ele considere essa mulher que está do lado dele como uma auxiliadora que está ali para ajudá-lo e não para receber toda a carga do casamento ou das funções do lar. Muitos maridos pegam todas as responsabilidades e, como essas responsabilidades fossem em forma de balão, vão colocando essa responsabilidade em cima da sua esposa e chega um momento que elas estão com as mãos totalmente abertas e às vezes não conseguem nem respirar de tantas responsabilidades que ela tem, que o marido delega a elas, e elas não conseguem nem respirar direito, e o marido muitas vezes está só com um balãozinho, apenas com a responsabilidade de delegar essas funções e responsabilidades. Não é assim que nós devemos tratar a nossa esposa. Não é assim que nós devemos viver. Nós devemos tratá-la como um vaso frágil, a nossa parte mais frágil.
E ele não está usando esse vaso frágil como uma forma pejorativa de diminuir as grandezas da mulher, de forma alguma. Pedro, pelo contrário, ele está exaltando a essência feminina que as mulheres elas precisam ter. Essas mulheres que são submissas, que são fiéis e que são modestas, como ele apresentou aqui no início do capítulo 3. Amados irmãos, nós devemos considerar isso muito bem. Tanto eu quanto você, sendo homens de Deus, crentes no Senhor Jesus Cristo, nós devemos tratar a nossa esposa com consideração, tendo consideração para com a nossa esposa, considerando a nossa esposa digna de todo respeito, de toda honra, considerando a nossa esposa herdeira de algo muito maior, que eu também sou herdeiro, e debaixo de Deus, eu devo honrar a ordem que Ele deixou para mim. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O marido pode não concordar com a sua esposa e ainda respeitar e honrá-la. Como líder espiritual em casa, o marido deve, por vezes, tomar decisões que não são agradáveis, mas deve agir com cortesia e respeito. Às vezes, o marido vai fazer um negócio, vai fazer uma troca, vai comprar alguma coisa, e ele simplesmente não trata com a sua esposa. Eu, particularmente, trato com a minha esposa, eu deixo ela a par de tudo, da nossa situação financeira, daquilo que eu almejo comprar, daquilo que eu almejo me dispor, fazer. Ela sabe de todos os meus trâmites, dos negócios que eu faço. Mas já tem maridos que, não, eu mando, eu faço o que eu quiser, eu compro, eu vendo, e a minha esposa não tem nada a ver com isso, não. Ela tem que ficar calada mesmo. Mas isso não é a maneira certa que Deus exige que você faça. Você deve considerar a sua esposa. E deve, de fato, muitas vezes, tomar decisões que para a esposa não é agradável, para os filhos não são agradáveis. Mas você, como líder, diante de Deus, tem o dever de liderar a sua família naquilo que Deus tem colocado como melhor no seu coração. E não tenha medo disso. Seja um homem fervoroso, um homem temente à palavra de Deus, um homem de oração, um homem que busca conviver dentro de um convívio santo com o Senhor. E assim você vai ter sabedoria para tomar as decisões. Por outro lado, você não deve ser controlado simplesmente pelas opiniões e o direcionamento da sua esposa, porque se assim for, vocês também estão pecando contra Deus. Ah, pastor, mas eu errei, eu caí nesse momento aqui da minha vida, eu pequei, eu deveria ter feito diferente com a minha esposa e não fiz. Esse é o momento de recomeçar. Esse é o momento de você se voltar para a sua esposa e pedir perdão a ela por coisas que você fez com ela, momentos que você tratou mal a sua esposa. Esse é o momento de pedir perdão à sua esposa. Peça perdão a ela hoje. E esposa, peça perdão ao seu marido por coisas que você também tenha feito com ele. É dessa maneira que nós devemos viver. É um conhecimento profundo. É buscar conhecer cada vez mais a minha esposa. E ela me conhecer, consequentemente. Mas essa responsabilidade aqui é dada para os maridos. Por quê? Porque geralmente, irmãos, nós homens não somos muito observadores. E nós precisamos observar nossa esposa. Nós precisamos tratar ela como parte mais frágil e com dignidade, sendo observador. Você é um bom observador? Pois vamos fazer um teste aqui. Se você é um bom observador, qual foi, pense aí só na sua mente, qual era a cor da blusa que a sua esposa estava usando ontem de manhã? Você lembra? Se você é um bom observador, qual foi a última vez que você viu a sua esposa usando batom? Se você é um bom observador, qual foi a última vez que você viu a sua esposa usando brincos? E melhor ainda, para ser um excelente observador, qual foi a última vez que você viu a sua esposa fazendo devocional dela? Qual foi a última vez que você viu sua esposa orando?
às vezes, prestar atenção nos defeitos e nos erros é muito fácil. Mas prestar atenção naquilo que de fato tem valor, muitas vezes nós não prestamos. Talvez a sua esposa está passando por sérios conflitos espirituais. Ela está desanimada. Talvez ela esteja desesperançosa. Talvez ela chore lá no íntimo e você nem veja. Faz muito tempo que talvez ela não tenha um tempo de oração adequado. Pode ser que exista momentos que ela pegue a Bíblia, mas sem forças para ler a Bíblia. E você não está prestando atenção nisso. Porque você não observa e não presta e não toma atenção à sua esposa. Cuide da sua esposa, preste atenção na sua esposa. Conheça a sua esposa de uma forma profunda. Veja as necessidades da sua esposa e esteja pronto a supri-las. A fazer aquilo que Deus lhe deu a responsabilidade e que você deve se encarregar em fazer. O nosso texto ele continua mostrando essa verdade que nós homens temos a responsabilidade de ter esse conhecimento profundo da esposa com discernimento. O comentarista Ryan Risby ele disse o seguinte: o marido ele deve ser o termostato em casa, ajustar a temperatura emocional e espiritual. O marido é o termostato, mas a mulher muitas vezes é o termômetro, deixando-o saber o nível da temperatura, e ambos eles são necessários. A esposa é o termômetro, ela mostra quando a temperatura está muito alta, e o marido ele vai ajustar essa temperatura para que esfrie mais o clima, e a esposa ela fique no mesmo nível de temperatura que ele. Se ela está fria demais, o esposo ele vai ser esse termostato que vai aquecer o coração da esposa. E eu estou falando aqui tanto de aquecimento físico como aquecimento espiritual. É aquele que vai liderar a sua família. Não, mas a responsabilidade de pregar é do pastor lá na igreja. Sim, a responsabilidade é minha como pastor, mas de liderar a sua casa, a sua esposa e os seus filhos, essa responsabilidade não é minha, é sua. Essa responsabilidade não é minha, é sua. É você que tem que liderar a sua mulher. É você que tem que liderar seus filhos. É você que tem que dirigir o culto doméstico. É você que tem que ter um tempo de oração com a sua esposa. E falando nesse tempo de oração, para alguns casais, isso é quase impossível. E eu até me assusto, às vezes, de ver casais que não oram juntos. Que deveriam ter uma vida de oração juntos, mas não têm. Amados irmãos, ponderemos nessas coisas. Vejamos se isso de fato é viver uma vida com discernimento. Nós precisamos, amados, conviver com a nossa esposa com conhecimento, conhecendo ela, investigando ela, sabendo daquilo que ela gosta, do que ela não gosta, se ela pretende fazer alguma coisa ou não, se ela tem planos ou não, e muitas vezes você não sabe. Você entra dentro de casa e sai de casa, vai para o trabalho, volta do trabalho, e para você é normal. E muitos homens desempenham muito tempo para o trabalho e muitas vezes esquecem que a mente deles deve estar concentrada no lar. O trabalho é um complemento para suprir a necessidade do lar. E não é o lar que vai lhe preparar para o trabalho. É você que tem que ir buscar no trabalho o sustento do seu lar. Mas muitas pessoas, nesse excesso pela cobiça, eles acabam entrando em um terreno muito perigoso. Eles constroem, trabalham muito, incessantemente, para construir um lar, mas destroem a sua família. Eles constroem uma casa inteira, grande, espaçosa, bonita, constrói a casa, um prédio, mas eles destroem o seu lar. Não seja um homem como esse. Conheça a sua esposa. Veja do que ela precisa. Seja o marido que está fazendo a vontade de Deus, vivendo a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a sua mulher, a sua esposa, como parte
mais frágil. E tratai-a com dignidade. Uma parte importante de honrar a esposa envolve a forma como o esposo fala com ela e sobre ela. Além disso, se o casal tem filhos, é dever do esposo se certificar de que está honrando a esposa no seu papel de mãe na presença dos seus filhos. Todo marido ele deve ser como o esposo da mulher virtuosa que louvava a sua mulher diante da sociedade. E eu queria lhe convidar para abrir sua Bíblia lá no Provérbio 31. Provérbios 31, aí você diz, não, esse texto fala só da mulher virtuosa. Não, não fala só da mulher virtuosa não, viu? Fala do homem virtuoso também. O homem virtuoso, ele aparece aqui também. O versículo, de fato, nas entrelinhas do texto, o homem virtuoso, ele aparece, mas no versículo 29, aliás, o versículo 28 em diante diz assim: levantam-se seus filhos e lhe chamam de tosa. Seu marido a louva dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Esse marido, esse homem, o marido da mulher virtuosa aqui, o homem virtuoso, ele louva a sua mulher diante das pessoas. Ele diz que muitas mulheres procedem virtuosamente, mas a dele, a todas, se exaltava. Ela estava muito mais além, porque era algo exclusivo, porque ela era a esposa dele, era uma exclusividade que um tinha para com o outro. E é dessa forma que nós, maridos, homens, precisamos tratar a nossa mulher com exclusividade. Se somos maridos, se eu sou marido de uma mulher virtuosa, eu preciso também ser um homem virtuoso, um homem de virtude, que louva a minha esposa. Porque diante de todas as mulheres do mundo, Deus me deu apenas uma mulher para compartilhar os momentos mais felizes da minha vida, momentos dolorosos também, mas momentos felizes, e compartilhar ao lado dessa mulher que Deus me deu. Amados irmãos, queridos amigos que nos assistem, louvem a sua mulher com exclusividade. Mais vale a sua mulher, a mulher que Deus lhe deu, do que todas as outras mulheres do mundo. Todas as outras mulheres do mundo juntas, elas não valem aquilo que Deus lhe deu na forma de uma mulher que vive do seu lado. Então considere essa mulher, aprenda com essa mulher, ame essa mulher, seja sensível às necessidades físicas, mentais e espirituais dela. É o Senhor quem nos manda. Terceira e última responsabilidade que nós temos é o companheirismo. É honrar, essa honra pública e particular. Eu estou acompanhando a minha mulher e eu honro ela. Ela busca me honrar como esposo e eu busco honrá-la. Sendo modesto, sendo fiel, sendo submisso a Cristo também. O restante do nosso texto, ele diz: maridos, como já falamos aqui, viver a vida como do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Em terceiro lugar, o marido deve ser um companheiro para a sua esposa. Pedro diz que os dois são herdeiros da mesma graça de vida. Aqui não se refere à salvação, mas ao casamento, a melhor relação que a vida terrena pode oferecer. Deus, ele nos deu um presente valiosíssimo, a dádiva de viver para um casamento.
quando o Senhor Deus criou o homem, Adão, ele olha para a solidão de Adão e diz: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei um auxiliador que ele seja idônea, alguém que complemente, que seja a última peça do quebra-cabeça para dar perfeição a toda a imagem. Adão, ele tinha colocado o nome de todos os animais, macho e fêmea, porém para ele não se achava nenhuma que fosse idônea. E Deus criou, de uma costela de Adão, alguém que ele recebe aos pulos de alegria. Aos pulos de alegria. Essa é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Chamar-se a varoa. A alegria de Adão quando viu aquele presente que Deus tinha preparado para ele. Uma companheira, uma auxiliadora. O casamento, dentro desse companheirismo, deve promover alegria em nosso coração, no meu coração, no seu coração. E muitos casais, ao invés de terem essa alegria, eles têm muita tristeza. Casais que parecem que não se suportam mais vivendo debaixo do mesmo teto. Casais que já não suportam mais dormir na mesma cama. Casais que diante dos filhos brigam e discutem. Os filhos começam a chorar, inseguros, mas eles estão brigando, ameaçando se separar. E assim a destruição prossegue. Satanás batendo palma e a única alegria, a única pessoa que vai ficar alegre com toda essa confusão é o diabo. E aí você olha para toda essa questão e diz: eu não sei, eu acho que eu casei errado, não era para me ter casado com essa mulher, não era para me ter casado com esse homem, mas na verdade, aquilo que promove o conflito dentro do lar é o pecado que está enraizado no nosso coração. E aí você bota a culpa na pessoa, atacando a pessoa ao invés de atacar o problema. Você culpa a outra pessoa ao invés de olhar para o seu pecado e dizer: eu errei. Você se enche de orgulho e diz: se ela não me pedir perdão, eu não vou pedir perdão a ela, e assim continuam numa briga sem fim. Vivem dentro do mesmo teto, mas separados. Mas a maior hipocrisia disso tudo, é que acham que estão bem com Deus. Briga com a esposa de manhã, não ora quando vão almoçar. À noite é com a cara emburrada um com o outro. Mas assim que se deita na cama, fecha os olhos e vai orar. E o pior disso tudo é que o livro de Provérbios, ele nos diz que os nécios, eles são mortos pelo seu desvio. E os loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Infelizmente, muitos casais têm vivido assim, em pesados conflitos uns com os outros, mas orando a Deus achando que estão sendo ouvidos. E essa realidade não existe. Se você não está bem com o seu cônjuge, se você não está bem com a sua esposa, com o seu esposo, antes de orar, resolve logo o problema. Deus não vai te ouvir. As suas orações vão ser interrompidas. E Deus deixa isso bem claro. Pode ser que faz tempo que Deus não ouve as suas orações. Talvez tenha conflitos, você com a sua esposa, que não foram resolvidos ainda. E você acha que a sua oração Deus está ouvindo, quando na verdade não está. Irmãos amados, quando o apóstolo Pedro ele fala que nós somos herdeiros da mesma graça de vida, claramente ele está se referindo à bênção do casamento. Mas não podemos anular que o marido cristão, ele pode viver sim dentro de um casamento com a esposa que não é crente, como também uma esposa crente pode viver no convívio com o marido descrente. No entanto, o que o nosso texto aqui ele também fala, ele também mostra a entender que essa graça de vida aqui é o casamento, mas também podemos trazer isso para a nossa salvação. Se você é um crente, a sua esposa é um crente, os dois foram atingidos pela mesma graça. A graça que lhes deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados.
Se tiver alguém aqui que ainda não tomou esse passo de decisão para Cristo, entenda que você, como mulher, só vai conseguir aplicar essas verdades na sua vida com a ajuda do Espírito Santo. Por mais que você queira fazer da melhor forma possível para ser submissa ao seu marido, para ser uma esposa que vai fazer tudo nos mínimos detalhes para agradar o seu esposo, mas você vai falhar, você não vai conseguir. Porque talvez a motivação não vai ser a motivação certa. Mas quero destacar para você, entregue sua vida a Cristo. Arrependa-se do seu pecado e somente Jesus Cristo pode te salvar da perdição eterna do pecado. E Ele pode lhe capacitar para viver de acordo com o que a palavra de Deus está dizendo. E maridos, se você ainda não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, entenda que é impossível você amar verdadeiramente a sua esposa, você viver uma vida comum do lar, com discernimento e bom senso, tendo consideração para com a sua mulher, se o Espírito Santo não estiver agindo na sua vida. E para que você seja habitado com o Espírito Santo, você precisa sim arrepender-se também do seu pecado, entregar a sua vida a Cristo, reconhecendo Ele como seu único e suficiente Salvador. Ah, pastor, aí os problemas acabam? De forma nenhuma. Os problemas não vão acabar porque você entregou sua vida a Cristo. De fato, dois pecadores, o que precisa para ter conflitos dentro do relacionamento conjugal é dois pecadores convivendo juntos. Somente isso. E eu quero deixar claro para você, meu amado irmão, minha amada irmã, e para você que nos assiste e ainda não tomou uma decisão para Cristo. É possível sim ter sucesso no casamento. É possível sim ter sucesso no seu relacionamento conjugal. Mas para isso, você precisa entregar o caminho da sua vida, a direção da sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Aquele que pode lhe direcionar e lhe ajudar a fazer o que é correto e certo. O final desse texto, como eu já falei sobre as orações, é algo muito sério. Ao invés de terminar o assunto dizendo todos viverão felizes para sempre, ou louvado seja Deus, Pedro ele conclui de forma surpreendente. Pedro ele chama a atenção para algo que muitas vezes esquecemos. Há sempre uma correlação entre seu relacionamento com a sua esposa e o seu relacionamento com Deus. Se você não quer nenhum obstáculo em sua vida de oração, então aprenda a honrar a sua esposa. A oração está no centro da vida, e uma vez que é a nossa ligação com Deus vivo. Nenhuma ameaça divina é mais grave ou poderia ser do que essa, que as nossas orações elas vão ser interrompidas se não estivermos bem com o nosso cônjuge. No entanto, infelizmente, muitos casais cristãos nunca oram juntos. E Mitchell Henry, ele diz o seguinte: todos os casais devem ter o cuidado de se comportar com tanto carinho e pacificamente um com o outro para não atrapalhar com as suas brigas o sucesso das suas orações. Nós, amados irmãos, precisamos tratar o nosso cônjuge com amor, com consideração, principalmente os homens. Seja a sua esposa crente ou não, você precisa obedecer à palavra de Deus. Deus não dará atenção à súplica do homem que não dá atenção à sua esposa. Deus não dará. Não se engane. Não se engane. Pode ser que aconteça de você estar orando e as suas orações não estarem sendo ouvidas. E se isso for o fato, você sabe muito bem por que é. Você sabe por que as suas orações não estão sendo ouvidas. Você sabe o que é que você tem feito com a sua esposa e com os seus filhos. Você sabe o que é que você tem negligenciado. Arrependa-se. Tome essa posição de homem de Deus, e cumpra com a vontade de Deus. O marido ele deve manter uma presença ativa no lar, enquanto de forma graciosa e respeitosamente ele protege a sua esposa. Concluindo aqui, amados irmãos, que lição maravilhosa.
esposo e esposa, eles são co-herdeiros da mesma graça de vida. Se a mulher ela mostra submissão e o marido consideração, e ambos se submetem à vontade de Cristo, o resultado será um casamento bem-sucedido. Caso contrário, todo esforço será em vão. Todo esforço será em vão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiar a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Tudo vem do Senhor. O Salmo 127, verso 1 ao 3, diz muito bem isso. Se o Senhor não guardar o teu casamento, se o Senhor não guardar a tua mente, a mente da tua esposa, de maneira alguma vocês vão ter sucesso no casamento de vocês. Depois de aprender lições preciosas sobre a vida conjugal, Ryan Risbell diz o seguinte: todo casal deveria fazer uma avaliação, ocasionalmente, do seu casamento. E aqui estão algumas perguntas como base no que Pedro escreveu. Preste muita atenção, eu quero encerrar o nosso tempo hoje à noite com essas perguntas aqui. Preste muita atenção. Você é um parceiro ou um concorrente do seu cônjuge? Você está mais para um competidor, competindo com o seu cônjuge, ou um parceiro? Você procura ajudar o seu cônjuge a se aproximar mais de Deus? Você, marido, você tem ajudado a sua esposa a se aproximar mais de Deus? E você, esposa, você tem ajudado o seu esposo a se aproximar mais de Deus? Você é sensível aos sentimentos e necessidades do seu cônjuge? Você é sensível àquilo que o seu cônjuge precisa? As necessidades físicas, emocionais, espirituais, intelectuais, você é sensível a isso? A ver, a olhar para essas necessidades e supri-las? Você tem visto Deus responder suas orações? Será que Deus tem respondido suas orações? Talvez, se Deus não tem respondido as suas orações, corre o sério risco de você estar com conflito com seu esposo e orando a Deus achando que está tudo bem. Não caia nesse engano. Resolve o problema de hoje. Seja honesto. Fique atualizado. Ataque o problema numa pessoa e tenha uma ação, não uma reação. Por último, seus filhos, eles sabem o quanto você ama o seu cônjuge. Não tem nada melhor para um filho, para uma criança, para um adolescente, do que ele ver o amor que o seu pai tem para com a sua mãe. E a sua mãe para com o seu pai. É algo maravilhoso. Aquele filho ele vai se sentir amado também, ele vai se sentir protegido, porque o que une o pai e a mãe dele é o amor no vínculo de Cristo. Você demonstra esse amor diante dos seus filhos? As respostas honestas a essas perguntas, elas podem fazer toda a diferença. Então responda essas perguntas em casa. E se por acaso as respostas forem negativas, ore junto com o seu esposo, ore junto com a sua esposa, para que Deus, Ele abençoe o seu casamento e você consiga transmitir para a sua família, os seus filhos, que de fato você ama o seu esposo, que você ama a sua esposa. Amados irmãos, homens de Deus, eu quero convocar você nesta noite a assumir a sua responsabilidade como líder da sua casa, como pastor da sua família, como homem de Deus, para colocar em prática o que o Senhor diz aqui no versículo 7 do capítulo 3 da primeira carta de Pedro. E agora eu digo, portai-vos varonilmente. Sabe o que é isso? Seja homem. Seja homem para cumprir o que Deus tem exigido de você na santa palavra de Deus. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Deus amado, nós te damos graças, nós te damos glórias
pelo texto que nós estivemos esboçando nessa noite, aprendendo sobre o Teu propósito para a nossa vida. Sabemos, Senhor, que somos homens que precisamos crescer, precisamos amadurecer na nossa visão espiritual, precisamos guiar nossa família nos Teus caminhos, Senhor. Então nos ajuda, a cada um dos nossos ouvintes, a cada irmão e irmã que tem nos assistido, que o Senhor encha o nosso coração de empolgação para vivermos a vida que o Senhor quer que vivamos. Ó Deus amado, nos ajuda a fazer a Tua vontade. Faze-nos, Senhor, vasos de bênção, para que nós possamos olhar para o vaso frágil que o Senhor colocou ao nosso lado e possamos abençoar a vida dela também. Abençoa os homens, para que os homens dessa igreja, para que sejam homens fortes, homens vigorosos, homens que estejam transmitindo a Tua verdade através de um convívio amoroso dentro do lar. Se tem ditadores aí, Senhor, quebra o coração deles, quebranta. Se tem homens que estão inibidos por conta dos pecados do passado, revigora a saúde espiritual desses homens. Liberta esses homens, Senhor, dessas cadeias do pecado e faz com que eles produzam para o Teu reino e para a Tua obra. Ó Deus amado, só temos a Te agradecer, porque temos o Senhor como nosso auxílio. Temos a Ti, Senhor Deus, como nossa fortaleza no dia da angústia. Então clamamos a Ti porque sabemos que o Senhor é capaz de direcionar nossa vida e assim cremos. E é por isso que em nome de Jesus nós Te pedimos em oração. Amém. Amados irmãos, que Deus te abençoe, que Deus abençoe o convívio no seu lar, que Deus lhe dê coragem, vigor e força para ser perseverante na batalha conjugal. E quero deixar claro aqui que não é fácil. Satanás investe pesado para destruir os casamentos. Satanás investe pesado para desvirtuar aquilo que Deus ama. Deus ama o matrimônio, é por isso que Satanás odeia os relacionamentos conjugais. E precisamos entender que a nossa luta não é contra o nosso cônjuge, mas contra Satanás. Quero agradecer a presença de cada um dos que estão nos acompanhando e nos assistindo. É um prazer estar ministrando a palavra de Deus para vocês. Sabemos que muitos irmãos de outras igrejas também têm acompanhado. Um grande abraço para as nossas igrejas irmãs, igrejas vizinhas, outras localidades. Se você ainda não é um crente no Senhor Jesus Cristo, em breve nós cremos que as nossas portas estarão abertas e você pode desfrutar do momento como esse de culto ao Senhor aqui no prédio da nossa igreja. Vamos continuar em oração, pedindo a Deus que toda essa pandemia já passe logo e a gente possa reabrir as nossas portas para louvar o nosso Deus aqui dentro. Amados irmãos, diante disso tudo, quero lhe desejar crescimento espiritual, uma boa noite de descanso, que estejamos unidos em oração e se lembre do recado. Todo homem, ele precisa viver um convívio santo com a sua família dentro do lar. Uma boa noite a todos, um grande abraço, que Deus lhe abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Boa noite.